2. E não, aulas do primeiro bimestre todos, tá? Gabriel, eu vou passar para o teu WhatsApp aqui, até por uma questão de facilidade, de rapidez de acesso, tá? Gabriel. Todos os materiais dessa disciplina para ti, porque vai ficar mais fácil de tu buscar para te organizar especificamente nessa disciplina, tá? Como tu entrou de modo tardio, tá? Ali também tem o que? Tem aquelas atividades de sala de aula. E aí eu vou te dar o prazo para tu me entregar essas atividades de sala de aula até a sexta-feira, que é a data da prova. Semana que vem nós temos prova, né? Então, então por isso, se tu te sentir, tá, que tu não estás, por exemplo, seguro para fazer a prova, vai ser uma chamada. Só que a gente faz o seguinte, para tu não ter, não ser onerado na sua chamada. Tá. A gente faz uma chamada lá, e aí que eu faço. E aí eu entro com alterações de nota na tua B1 para te cobrar. Só que não tem como soltar na 2, né? Se soltar na 2, aí tu vai ficar só com uma oportunidade de fazer. Vai ficar constando como não feita a prova. Então, se tu sentir que não está seguro para fazer, faz, né? Aí uma vez já estava me preparando já, não só para essa, para outras também, já para o exame, né? Para recuperar o exame. Faz isso, né? Se, olha, não vou estudar, vou fazer isso com chamada. A gente faz isso com chamada. Aí isso com uma turma para não te onerar. Tá. E a segunda chamada, a data para mim fixa já. Já. Certo. O material eu te mandei aí, tá? Tá? O material eu te mandei aí, e ali tá as datas das provas. Tá. Cara, eu ia lá te dar um beijo hoje, tá? Só que eu saí fincado e não consegui, cara. Aquilo lá foi uma loucura. Ficou falando, eu tô apavorado. Tem aluno por tudo que é lado, cara. Faz velho. Isso outro, né? Eu vejo que o pessoal fala, faz velho. Lula só me deu aumento de serviço, não me deu aumento de nada. Cara, uma cacetada, Lula. Então, só aparece, tá que tu vai ver. Tá, a gente deve estar com uns 15 alunos, cara. E é toda hora, Bruno pra cá, Bruno pra lá, o tempo inteiro, chamando. Como é que eu faço? Como é que eu não faço aqui? Os caras não sabem fazer nada. Sabe? Nenhuma solução, não sabe parar. Não sabe parar uma solução de jogo, cara. Cara, aqui, ó. Sexta-feira eu tô quase enlouquecendo. Sexta-feira é meu dia de sábado. Sim. Aí hoje acertei na planilha, né? Com o programa de trabalho. Aí, ó, que coisa linda o título da minha disciplina. Cara, eu disse, cara, eu vou ter que botar uma tecla SAP. Eu vou falar, né? Nem eu de coração. Olha que coisa linda, nome bonito e pomposo. Comparação sistemática de consumo de energia da infraestrutura computacional e pipelines para montagem de genomas a partir de dados na global. Olha só aí. Tem que botar uma passada. Bom, então hoje a gente vai comentar acerca de escoamento permanente. Pois, errei essa porra aqui. Em condutos. A fração dos condutos. Então, a gente chama de condutos, dutos ou vias, né? Não é por onde está o fluido passa. Né? Então, pode ter um conduto de forma fechada, né? Como, por exemplo, que a minha figura do meio mostra aqui, como é uma adutora de água, um centro de abastecimento de água. Eu posso ter, por exemplo, um conduto de escoamento da esquerda aqui, que ele seria análogo a um conduto, por exemplo, que tem escoamento ou de água pluvial ou de esgoto, ou seja, eu acabo não tendo, em determinados momentos, toda a minha seção transversal do meu conduto sendo ocupada. Ou eu posso ter uma figura B aqui, onde eu vou ter um conduto forçado, né? Ou vou ter, ou seja, vou ter uma pressão ao longo
da seção transversal, da onde o fluido está em escoamento. Tudo bom, Elton? Bem. Então, essas são basicamente as 3 conformações que nós temos de escoamento de fluido através do conduto. A nossa atmosfera, ou seja, o espaço onde nós estamos inseridos no ar atmosférico, ele é um fluido, a gente pode tratar ele análogo ao um conduto aberto. Então, nós estamos imersos, então o ar funciona dessa mesma forma. Então, a perda de carga, como é que a gente vai calcular a perda de carga que ocorre, então, no sistema hidráulico ou no sistema fluídico? Então, a gente sabe o que a gente tem que calcular sempre o nosso escoamento como um fluido compressível, né? E um conduto fechado. Essa é a forma que a gente vai calcular aqui. Então, o fluido compressível, a gente não vai ter a alteração da massa específica dele ao longo da nossa análise. A gente vai considerar a massa específica dele constante. Então, essa é a nossa hipótese para fluido incompressível. Então, por exemplo, se a gente vai tratar com água, a gente vai tratar com a massa específica da água ou o preço específico da água. E as perdas de carga que ocorrem em função desse deslocamento do fluido ao longo do nosso conduto, eles se devem a quê? A rugosidade da tubulação e algo que a gente também chama de acidentes que eu tenho no trajeto, ou seja, curvas de raio longo, curva de raio curto, válvulas. Tá? Então, essas perdas de energia acontecem ao longo do meu fluido. E essas perdas de energia, a gente acaba calculando que no final lá, por exemplo, se eu tenho a necessidade de botar uma bomba ou uma turbina, eu acabo pensando nisso. Então, o raio hidráulico, né? Então, é o que nós chamamos, que é uma relação empírica que a gente vai estudar aqui. Então, o raio hidráulico é definido como sendo a relação entre a área da seção transversal e o perímetro molhado, ou seja, o perímetro ao qual eu estou preenchendo de fluido. Então, ali, ó. Então, o meu raio, meu diâmetro hidráulico, ele é definido então aqui, ó, como 4 vezes a área hidráulica, meu raio hidráulico. E é o quê? A área da minha seção transversal e o perímetro molhado. Então, isso aqui me dá uma relação de metros. Então, o meu diâmetro da minha área molhada, então, eu vou calcular com a mesma forma que a gente usava já para calcular uma seção circular no sólido de formato circular. E o perímetro molhado, então, é o π vezes o diâmetro. Então, eu tenho que o meu perímetro molhado é 4 vezes a área do perímetro. Se eu tiver um conduto totalmente preenchido, meu diâmetro é meu diâmetro normal na minha seção, onde o meu fluido está escoando. Então, a nossa tabela de cálculo geométrico, né? Então, eu tenho ali, ó, se eu tenho um diâmetro circular, então, a minha área vai ser dada pela forma característica. Se ela é quadrada, ou seja, se eu tenho uma seção quadrada do meu escoamento, é o lado quadrado. Se ela é retangular e se ela é triangular. Formas básicas de geometria plana. Bom, o meu perímetro exato, são todas as formas que a gente já conhecemos. Então, exemplificando,
Então, qual é a área? O perímetro molhado e o ralo hidráulico tem um diâmetro hidráulico num conduto fechado, retangular, com uma área de seção transversal, um lado de 30 centímetros e base de 15 centímetros. Então, eu vou calcular minha área lá. Perímetro molhado. Ralo hidráulico. Diâmetro hidráulico. Gente, eu, na prova, todos os cálculos que eu fazer, eu vou dar as contas. Então, não se esperem em decorar a prova. Eu quero que vocês saibam aonde estão. E na vida cotidiana de vocês vão buscar a forma. Eu quero que vocês entendam o conceito, por que a gente usa. Veja a palavra. Então, a camada limite, né, é um conceito que nós trabalhamos da seguinte forma. Então, ela é uma zona de transição, né, gente, onde a gente tem um comportamento turbulento para um comportamento laminar, ou seja, é aquela interface que se dá entre a camada externa do tubo e ela vai se afastando ao longo do tubo até o ponto em que eu chego no meu ponto, na minha zona de transição. É como se nós tivéssemos as seguintes maneiras. Então, se nós temos tudo isso aqui, não estou utilizando, sabe? Então, se nós temos um tubo nós sempre imaginamos o quê? Se for escoamento laminar, né? Então, o nosso fluido, ele escoa como se fosse lâminas, umas em cima das outras, ok? Vocês conseguem compreender isso tranquilo? Bem. Só se a gente fizer essa análise aqui, esse tubo ele é perfeitamente liso. Então, vai ocorrer o seguinte. Nesta interface aqui, ó, eu vou ter pequenas zonas de turbulência. Vou ter pequenos vórtices de partículas que vão mudar de camadas. E esses vórtices é o que vão acabar me concedendo esse perfil aqui. Eu estou exagerando, tá? Você poderia enxergar. Eu vou ter esse perfil aqui. Esse perfil, esse perfil, esse perfil, esse perfil. Ou seja, próximo a este tubo, se nós utilizássemos uma lupa, eu ia ter a seguinte situação. Ou seja, eu vou ter partículas que vão estar trocando de linhas de fluxo. E vão criar pequenos vórtices e que vão trocar de lâmina, de deslocamento. Aí isso a gente chama de camada limite. E essa camada limite, quanto maior
é a minha razão, ou a minha velocidade do fluido no tubo, tem influência. Então, quanto maior, a gente sabe que se a gente põe uma maior velocidade no fluido, eu vou ter um comportamento de maior vórtice. E eu vou ter o quê? Eu vou ter mais atrito entre as partículas com a camada do meu tubo, com meus acidentes que eu tenho, acidentes entre aspas, que eu tenho dentro da minha tubulação, isso vai ocorrer a mudança. Então, esse é o conceito físico da camada limite. Então, olha, isso também acontece, né, com os aviões. Então, com os carros de alta performance. Ou seja, essa camada que, por exemplo, me dá a questão da sustentação. E me gera uma diferença de pressão nos modos de ataque. Então, vamos lá. Então, essa camada aqui, claro, eu fiz ali a de fluxo, mas matematicamente é assim. Então, eu tenho umas linhas de fluxo, eu tenho. Quanto menor aqui, ó, maior é a minha área de influência, ó, até ela entrar em regime laminar. Então, começa a ter uma influência aqui, ó, de atrito, e aí depois ela acaba saindo do atrito e entra em regime. Então, a figura mostra o descobrimento do fluido em regime permanente, com a velocidade inicial V0, iniciando o bordo de ataque da placa. E se deparando com a tradicional. Então, devido ao princípio da aderência, ou seja, nós vimos, por exemplo, se eu, principalmente com relação à água e alguns fluidos que fazem pontes elétricas entre as moléculas, eu tenho um poder de atração, e esse poder de atração também influencia na questão de eu romper as minhas linhas da própria molécula da substância. Você não tiver aquela questão do oxigênio, lá em química, que a gente coloca água no recipiente e consegue, inclusive, sair um pouco o volume dele. Não já repararam nisso? Você bota no pouquinho. Eu consigo, muitas vezes, até formar uma bolha em cima do recipiente, porque eu tenho uma atração elétrica nas moléculas que mantém aquela minha molécula. Cara, se eu botar um monte de excesso, ele acaba explodindo. Ela rompe a camada da bolha e vai embora. Assim. A gente chama de menisco. Daí tem substâncias que eu vou ter um menisco negativo e positivo. São forças internas químicas das substâncias. Então, ali, ó, devido ao princípio da aderência, aí também chamamos de condição de não deslizamento. Então, a partícula do fluido de contato com a placa e adquire velocidade nula. Vai ter uma tendência a não se movimentar. Então, seguindo esse movimento, percebe-se que o gradiente de velocidade dY diminui devido ao crescimento na região Y. Eu vou ter o quê? Uma velocidade de troca entre as minhas linhas de fluxo, que é denotado por essa equação diferencial em relação a Y. A dedução fica evidente quando verificamos que a distância ponto A e B e C em relação à placa. A, B e C. Então, quanto maior a distância, menor eu vou ter influência. Então, eu vou ter uma maior influência da aderência no ponto A do que no ponto C. Ela está mais longe da minha parede do tubo. Então, vai ter uma menor influência em C da camada limite. Tanto é que em C aqui, ó, ela já saiu do meu comportamento aqui, ó, em forma de paraboloide, ou em forma de equação quadrática, já entrou no escoamento dela. Então, o gradiente de velocidade é uma espécie de atrito entre as diversas camadas de fluxo, originando tensões de elemento interno. Isso significa que a região tem um gradiente de velocidade. E são os efeitos viscosos importantes que devem produzir influência do aumento ou diminuição do número de eixos. Então, ali. Então, essa região então, é chamada de camada limite. E ela tem um escoamento que sofre a influência
da presença dessa placa, que é nada mais do que a nossa parede. Então, isso tudo é levado em consideração. Se eu tenho uma placa perfeitamente lisa, eu não vou ter esse parede. Se eu tenho uma placa com uma rugosidade aumentada, eu vou ter menos parede. Então, por isso que a gente faz, por exemplo, cálculos lá em máquinas de fluxo, cálculo com uma tubulação. Um dos cálculos que eu utilizo para a perda de carga, ou seja, se eu estou perdendo de carga, eu estou perdendo energia aqui. É a rugosidade do tubo. Então, a rugosidade que eu vou precisar lá para calcular a energia da minha bomba, eu vou calcular o quanto que a rugosidade tem influência no comprimento total da minha tubulação. Então, eu vou ter um nubo índice que vai multiplicar pelo comprimento da tubulação e vai me dar uma energia em forma de metro. Eu vou converter para a pressão. Então, a espessura da camada limite, ou seja, de essa espessura aqui, ela é o quê? Ela é uma função do número de Reynolds. Então, o número de Reynolds é o quê? É um adimensional, ele não tem dimensão. Ele começou a ser calculado pelas experiências de Reynolds. Ele é um número que tem uma quantificação que abaixo de determinado valor a gente considera que o escoamento é laminar, acima o número vai ser turbulento e depois vai turbulento e rugoso sucessivamente. Então, para escoamentos com um número de Reynolds menor do que 5 vezes 10 a 5, nós estamos no regime de escoamento laminar. Ou seja, não tenho influência da rugosidade do tubo no meu escoamento. Então, tem uma mudança. Acima desse valor, eu já começo a considerar como escoamento turbulento. Então, Danilo, se eu fosse colocar isso tipo no lava, essa zona de influência é esse comportamento, então, de um escoamento laminar. Ou seja, eu teria diversas lâminas de escoamento que se dão uma por cima das outras. Na seção à direita, ali, nós mostramos exatamente o comportamento que se daria através do comportamento turbulento. Ou seja, eu tenho diversos vórtices ao longo da minha seção transversal do deslocamento. Então, esse é meu diagrama, por exemplo, de variação do escoamento laminar. Então, eu vou ter um tanque. Este tanque, então, eu tenho no início da minha análise uma velocidade V0. No momento que eu entro no regime permanente, né, eu vou ter uma camada que ela começa a ter a influência do meu V0 ali, até aumentar gradativamente a minha velocidade. Então, ele forma um perfil parabólico de deslocamento. Então, esse é um comportamento normal do fluido. Mesmo que meu fluido seja um deslocamento laminar, eu vou ter uma velocidade menor nas paredes do meu tubo do que no centro do meu tubo, onde você tem a velocidade maior. Então, o comprimento de X, então a distância de entrada do minuto fechado, onde o meu escoamento é permanente, claramente desenvolvido, ou seja, onde ele já entrou no regime, onde eu vou ter a mesma entrada, a mesma saída, eu vou calcular o quê? Que o meu X médio, ou seja, onde vai ter esse deslocamento médio, ele vai ser mais ou menos 0,6 do meu número de Reynolds. Aqui é o nosso número de Reynolds. Então, eu vou ter o quê? O diâmetro da tubulação e o quê? A minha distância média. Onde vai encontrar o regime. E, para o escoamento turbulento,
eu vou ter essa forma aqui. Então, 4,4, olha como já aumenta a minha análise. Então, se eu for comparar isso em termos absolutos, aqui eu tenho uma equação de uma reta, né? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma exponencial. Então, a rugosidade, então, a gente vai chamar de E, é uma medida que mede a aspereza da parede interna do tubo. E esse tubo pode ser dos mais diversos materiais. Ele pode ser de aço, concreto, ferro fundido, galvanizado, ferro masfacato, aço comercial, aço grifado, então aqui, ó. Então, essa medida ia dar em milímetros, ou seja, é quanto que eu vou ter de medida de influência de pressão. A gente está com a pressão aqui, pela nossa equação da linha de energia, que a gente viu na aula anterior, que é a equação de energia que a gente usa, a equação de Bernoulli, a gente converte tudo para a altura da pressão em metros. Depois a gente converte para a potência da bomba. Então, essas influências aqui que me geram perda de carga. Então, quem tem a maior rugosidade nessa tabela é o nosso aço. Tem que fazer o concreto. Aço que estava aqui, não. Eu achei que fosse concreto mais de todos. O aço ele faz um aço mais nobre, então é mais tranquilo. E menor que isso aqui é o polímero, plástico. Plástico tem um índice. Tá, então, um conceito bastante usado para cálculo de perda de carga, então, escoamento ponto fechado e com a rugosidade relativa. Então, tem-se que a rugosidade dificulta o deslizamento das moléculas do fluido. Consequência, o escoamento do fluido, ou seja, ele gera uma influência de atrito. Então, ele está tirando energia do escoamento. Portanto, quanto maior a rugosidade, quando a parede de equação, maior será a perda de carga. Ou seja, mais eu tenho que botar a energia para poder ter o mesmo tipo de deslocamento do fluido. Então, isso me gera o quê? Fator de atrito. Então, rugosidade, gente, está intimamente análogo àquelas questões que a gente faz, atrito que a gente fazia lá na dinâmica. Quando eu tinha um movimento, tem um fator de atrito no pau do movimento. É a mesma coisa. Então, claro que a gente fazia lá os nossos empirismos, né? Se nós tivermos considere o deslocamento do gelo, senão que a gente fazia essas suposições, ou a superfície é lisa, ou seja, a gente não está ali na situação do atrito. Aqui a gente vai ver esse processo de atrito, e a gente chama esse fator de atrito como o fator de Darcy. O Darcy, que foi o físico que estudou isso, ele diz que a força relativa ao atrito de Darcy é uma função dos Reynolds e da rugosidade relativa na parede do corpo. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser o número de Reynolds. E quanto maior também vai ser o fator de atrito conforme o material que eu estou utilizando, maior vai ser a minha rugosidade. Bom, o fator de Darcy, então, a gente vai acabar utilizando ele, tá? Que a gente chama de diagrama de Moore. O diagrama de Moore, ele é utilizado, ele é um ábaco que a gente utiliza para cálculo de bombas. Exatamente assim. Então, claro, para vocês, a gente não é tão importante nessa parte, por exemplo, para a engenharia mecânica. Engenharia mecânica tem muita influência, a gente acaba trabalhando com isso porque com geração de vapor, caldeiras, grandes fluidos. Para a engenharia elétrica, para a engenharia civil, a gente vai calcular cálculos tabelas para saber. Mas onde eu tiver influência, eu vou colocar uma pressão de vapor em cima, que eu usar bombas por diâmetro bem mais importantes. Então, isso tem um impacto bem importante.
Então, por exemplo, aqui, ó. Então, o que eu vou entrar para pegar o que? Para eu saber se eu vou usar o tubo liso ou não, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, conforme o número de Reynolds lá, né? Ou seja, abaixo de valores de 10 na 5, eu tenho que o escoamento laminar. Aqui, ó, se eu estou numa região de transição, eu tenho resistência turbulenta. Então, para tubos lisos, eu vou ter aqui, ó, a rugosidade do meu tubo e eu vou ter um número de Reynolds aqui embaixo. Claro, se você é que está ruim, para o material, o quadro está ruim aqui, está mostrando material, essas escalas aqui, gente, aqui embaixo tem logaritmo. Tá? Então, aqui eu tenho escala normal e aqui eu tenho escala logaritmo. Aqui, ó, 10 na 3, 10 na 5. Esse A, a gente acaba o número de leitos que a gente calcula, vai ter aqui embaixo. O fator de relação de raio e diâmetro. A mais alta, a primeira Juliana. Então, o escoamento turbulento, temos que as expressões matemáticas para o cálculo do fator de atrito são expressas por essa função, que é uma função implícita, aonde eu vou ter o quê? Meu log da minha relação entre o E e o diâmetro e o número de Reynolds. E esse número nós vamos pegar daqui. Né? Para aqui, deixa eu tirar. Então, o diagrama de Moody, ele vai dar um escoamento turbulento, um fator de 0,1, eu tenho que usar a equação de Hallan, que dispensa as interações. Vou usar o Reynolds também. Então, o escoamento turbulento do conduto liso, podemos calcular o fator de atrito pela relação de Bly-Luz, que é o fator de atrito direto, 316, sobre o número de Reynolds elevado na ponta de cima. Então, isso aqui está até com as respostas aqui já. E lá não vai você. Por isso eu fiz questão de botar isso para vocês já nas formulazinhas calculadas. Já. Vou dar um material agora da aula, que seria a aula de hoje. Isso aqui dá uma semana, aquela que faltou no Reynolds, tal, voltamos. Aqui, então. Então, esse aqui é o da aula de hoje em si. 6 aqui. Aqui. Então, a perda de carga, escoamento interno. Então, a perda de carga ocorre como a gente define como a energia que é perdida pelo fluido para tentar vencer as resistências que são impostas ao longo do meu deslocamento. Então, a perda de carga nada mais é do que a conversão que a gente faz da energia térmica e mecânica de energia potencial. Então, aquela energia em que o fluido ela acaba batendo nas paredes do nosso tubo, ela vai se perder ou pela troca de camada ou pela própria atrito entre as partículas que vai gerar aquecimento. Então, a gente acaba tendo que quantificar isso e a gente vai quantificar em perda de carga, que a gente vai ter uma altura que a gente vai chamar de HP, né? Desculpa, um H minúsculo com um índice P, a gente vai, então, dizer exatamente isso. E a gente vai dividir de duas formas. Tá? Uma que a gente vai chamar de distribuída, então vamos chamar um H, um índice T minúsculo, que é referenciado o quê? Aquela perda de energia que é justamente influência da rugosidade do tubo.
ao longo de toda a medulação. E NH de L, que é localizado, ou seja, quanto mais problemas eu tiver ao longo da metodulação, maior é a minha carga localizada. Então, a quantidade de curvas que eu tiver, a quantidade de diferença de diâmetros de tubulação, isso também influencia, tá? A quantidade de válvulas que eu tenho ao longo do meu trecho também, eu tenho uma carga quantificada para isso. Cada um deles eu tenho um índice de como calcular a perda de carga. Então, olha ali. Então, se a gente trabalhar com um fluido que não seja ideal, então, se a gente fosse transformar a nossa equação de Bernoulli, então, eu vou ter o quê? Que a energia, né, representada por uma altura manométrica de 1 até 2, ou seja, a energia que eu tenho do ponto 1 até o ponto 2, no ponto 2 eu vou somar o quê? Com a energia que ela perdeu no trecho de 1 até 2. Então, se eu estou levando a minha energia do ponto 1 até o ponto 2, eu vou ter perda de carga nesse trajeto. Então, eu tenho que tentar manter meu sistema constante. Então, isso quer dizer que com essa forma aqui. Então, a gente diz que o atrito do fundo, que a gente perde, a energia que a gente perde no atrito, seja por aquecimento, troca do fluido por meio com muitas partículas, ele pode acarretar uma diminuição da pressão. Então, num escoamento que o fluido não seja incompressível. No compressível, eu vou chamar o quê? Que a minha pressão do meu delta-P é calculada por essa correlação do meu mu, que é o mu aqui. Vocês lembram que é o mu? Viscosidade, né, gente? Dinâmico ou cinemático? Cinemático. Tá? O comprimento, a vazão e o diâmetro molhado. E aí eu vou ter o quê? Que é a minha perda de carga, T2, é a minha perda de carga distribuída, mais o montante das minhas perdas de cargas alcançadas. A perda de carga distribuída, eu vou dizer o quê? Que ela é devido ao atrito do fluido com as correntes internas, e ela vai ser calculada pelo nosso fator de Darcy, o comprimento de tubulação, o diâmetro molhado, a velocidade de escoamento e a seleção da gravidade. Ó, o fator laminar de escoamento é 64 pelo número de Reynolds. Fator de Darcy. Então, o diagrama de Monte tem esse QRL em função da velocidade e em função do número de Reynolds. E estão inversamente proporcionais como mostra a formulação. Aqui. Então, o diagrama de Monte de atividade global. A perda de carga. Elas são decorrentes aonde? Entrada e saída das tubulações, expansões e contrações graduais ou bruscas, ou seja, expansão ou contração. Pode ser gradual ou brusca, ou seja, mudança de diâmetro da tubulação. Curvas, raio longo ou raio curto. Tá? Cotovelos, T's, válvulas abertas ou parcialmente fechadas. Por exemplo,
Quais são as válvulas que a gente utiliza para controle de fluxo? É matéria. Válvulas que a gente chama de fluxo são aquelas onde eu consigo controlar o quê? A abertura dela. Então, por exemplo, a gente pode utilizar uma válvula para controle de fluxo, o quê? Uma válvula que a gente chama de registro, que a gente chama de pressão, que é assim, né, o olho sobe, diminui, né? Uma válvula de globo, válvulas que são utilizadas desta forma, elas têm sua qualificada, mas elas têm um incremento no meu comportamento de baixo, em termos de curiosidade. Mas, por exemplo, uma válvula que a gente chama de gaveta, ou seja, aquela que tem uma comporta, ela passa do sentido transversal no fluxo. Essa válvula é projetada para trabalhar no lobo aberto fechado. Ou seja, ela funciona como se fosse fazer análise com o algoritmo, ela seria um 1 ou 0. Essa válvula, se deixada no intermédio, por exemplo, ela vai gerar um ponto muito grande de turbulência. Porque como ela não é feita para trabalhar com controle de fluxo de vazão, ela vai gerar o quê? Além da própria estrutura dela, ela vai vibrar. Ela vai aumentar uma questão de perda de carga. Então, a perda de carga localizada, a gente vai calcular o quê? Através dessa fórmula, onde esse K é um coeficiente da fórmula, ou seja, cada tipo de acidente vai ter o seu K, que vai me dar o meu H localizado. Então, a minha expansão e a minha contração vai ter um K. A minha válvula, a minha curva vai ter um K. Se o meu comportamento for equivalente ao meu L, então eu consigo ter essas formulações das tabelas dos fabricantes. Então, cada fabricante vai ter a sua tabela com o seu K, do seu material. Tá? Olha ali. Então, o esquemático, por exemplo, se eu tenho por exemplo, uma saída de uma tubulação, onde eu tenho a tubulação, ela entra para dentro do meu tanque, o meu K para cálculo daqui dessa perda de carga é essa. Se ela é faceada, ela não tem uma borda viva, olha ali, ó, é 0,5. Se ela é arredondada, olha ali, ó, eu tenho uma correlação de quem lá, ó, do meu raio pelo diâmetro da tubulação. Então, conforme a minha relação de raio e diâmetro, eu vou ter utilização desse cara. Por exemplo, se eu tenho contrações graduais ou expansões graduais, eu tenho também conforme a relação dos ângulos e a minha relação da área 1 e da área 2. Da área 1 e da área 2. Também tem conforme elas os Ks que eu vou utilizar. Contração e expansão também. Outra forma de mostrar, essa aqui não é gradual, ela é instantânea, né? Então, eu tenho esse ábaco também para poder nos fornecer os Ks. Curvas. Então, essa aqui é uma curva de 45, tem curva de 90. Então, conforme a relação de ângulos, eu tenho o fator do K. Outro, coeficiente para a forma de diversos cotovelos. Então,
os cotovelos, 45, 90, raio longo, curto, terça, escoamento, ramão direto. Tá vendo também cálculos de forma para válvulas ali, ó, de globo, gaveta e retenção basculante em ângulo. Coeficiente também para o quê? Em válvulas parcialmente abertas. Então, tem uma condição de necessidade no meu fluxo, eu não tenho o quê? Se eu tenho amanhã disco, gaveta ou de globo. Qual é a pior situação aí? Gaveta. Tá. Tem uma situação de vibração e aumenta justamente a minha questão de turbulência. Então, primeiramente, a gente calcula a velocidade média do escoamento. Então, eu vou ter minha vazão e minha área, vou ter a velocidade média. Depois, a gente vai calcular o número de Reynolds. Vamos calcular o quê? Também os fatores de Darcy. A minha perda de carga distribuída, ou seja, aquela que é ao longo da tubulação. E depois, as minhas cargas localizadas. As minhas somatórias das minhas perdas de carga, então, é o somatório das minhas cargas distribuídas e o somatório das minhas cargas localizadas. Então, as distribuídas é porque o quê? Eu posso ter trechos de diferente diâmetro. Tá? Mesmo exercício para vocês. Vocês estarem para a prova com as devidas respostas. Tá? Aí semana que vem toda a nossa prova. Tá? Na parte do segundo bimestre, a gente vai trabalhar um pouco mais com transferência de calor. O fenômeno de transporte, primeiro a gente paga passando transferência do transporte fluido na parte de calor, no segundo bimestre. Tá? Então, para hoje é isso. Tá? A aula que vem, tá? Deixa eu acabar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu parar aqui.